Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a abordagem de melhoria de processos envolvendo o Machine Learning. O conteúdo pode ser de interesse tanto para quem está começando na área de Machine Learning, quanto para aqueles que já aprenderam a técnica e buscam aplicá-las em atividades no mundo real. Quando a gente fala de Machine Learning, a gente tenta responder uma questão de negócio. Talvez não chegue dessa forma para a gente, talvez chegue mais detalhado. Muitas vezes ela está atrelada a uma questão geral de negócio. E saber disso pode gerar alguns insights durante a construção do modelo. Vamos começar então por aqui. A demanda de negócios, eu coloquei alguns exemplos. Então, fortalecer a marca e ser amado pelos consumidores, melhorar a satisfação do consumidor, melhorar a qualidade de vida das pessoas, no caso de um estado, país ou uma cidade, fazer melhores produtos ou oferecer melhores serviços. Então, ela vem de forma bem geral e cabe a um grupo identificar o problema. Então eu coloquei o identificar um problema numa cor diferente, justamente para destacar que é uma fase crítica e com grande impacto nas etapas subsequentes. Né? Um acerto aqui pode gerar uma vantagem competitiva grande e um erro pode gerar ações paliativas e até prejuízos no longo prazo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Imagina que eu pergunte para você por que as pessoas não gostam de atender ligações no celular hoje. Né? Essa é uma questão bem interessante. Eu já li diversos artigos e já conversei com diversas pessoas. E algumas respostas, por exemplo, o telefone exige uma resposta imediata. Eu não consigo refletir sobre aquilo que eu estou falando. Né? A pessoa pergunta, eu tenho que responder na hora. A comunicação apenas verbal, né? Eu não consigo ver o que a pessoa está falando do outro lado, o que a pessoa está, sobre o que ela está falando, por exemplo. Eu não consigo ver a expressão dela também. Exige uma atenção total, né? Pode ligar na hora errada, o assunto pode não ser no meu interesse ou se estender demais, entre outros. Né? O fato é que eu chamo isso de limitação. Então, essas limitações é o combustível para a criação de uma tecnologia nova. Então, por exemplo, os mensageiros, né? O WhatsApp, por exemplo. Né? Então, a tecnologia nova ela surge a partir de limitações da tecnologia antiga. Só que aí parece bastante óbvio, né? Mas quando eu pergunto hoje, por exemplo, quais são as limitações dos apps de mensagem? Né? Quais são as limitações dos buscadores? É muito difícil da gente saber dessas limitações hoje, porque no presente essa resposta fica mais difícil, não parece tão óbvio. Fita cassete, por exemplo, muitos de vocês nem conhecem. Mas na época eu pergunto, qual é a limitação da fita cassete? É muito difícil, a pessoa não sabe, né? Porque no presente é mais difícil. A partir do momento que a tecnologia foi criada, já fica mais fácil. Para isso, a importância do visionário implementador. Porque ele, além de fazer um produto, ele acredita, ele convence as outras pessoas que aquilo lá é uma coisa boa. Isso é importante. E para quem não é o visionário implementador, existem técnicas e métodos para fazer isso. Então, um dos métodos aqui é o PDCA. Tá, eu já fiz um vídeo a respeito do PDCA, não vou entrar muito em detalhe. A próxima etapa vem definição das métricas de sucesso. Então essa métrica de sucesso ela não está tão atrelada à métrica de modelos. Tá? Então, por exemplo, a métrica de modelo a gente fala que é métrica offline, né, que a gente usa o root mean square error, a area under the curve, a accuracy, entre outros. Okay? Mas a métrica aqui, ela que a gente chama de métrica online, justamente para responder o problema de negócio. Então, a índice de satisfação dos clientes, receita líquida da empresa, se aumentou, diminuiu, quantidade de clientes, longevidade, índice de felicidade, no caso do país. Depois a gente vem para a próxima etapa, que é a oferecer soluções. Então, a gente já identificou o problema, já definiu a métrica de sucesso e vamos fazer a solução que não necessariamente precisa ser de machine learning ou inteligência artificial. Ela pode ser de outras formas. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, a construção de um novo produto, pode ter a contribuição, né, de machine learning ou não. O controle estatístico de processo, no caso de aumentar a competitividade, produtividade de uma indústria, por exemplo. Machine learning para previsões, e entre outros. Educação, comunicação, e-commerce, multicanal que a gente vê crescendo aí nos últimos meses de 2020. Otimização, programação linear, orçamento Brasil Zero, mapeamento de processos Kaizen, Six Sigma, identidade da marca, entre outras. Né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. E todas elas exigem de nós dados, né? Ou entrega dados. Né? E esses dados, a gente vem aqui, os dados que nós temos. Geralmente são os dados gerados. A gente começa a explorar os dados. A partir do momento que a gente explora os dados, surgem questões, né? Sempre surgem questões. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui explicando algumas coisas. No final, vocês vão ter questões a respeito de algumas coisas e talvez questões que vocês não tinham, talvez por ainda não entender alguns detalhes aqui. Tá? Isso surge o tempo todo durante a construção de um modelo, durante a construção de um projeto. E a gente identifica dados que nós não temos. Né? O Max Kuhn, que é o cara que desenvolveu o pacote Carrot e Tide Models, ele fala que tem um professor de
tinha um professor de estatística dele que fala que a gente só está feliz com os dados antes de conhecê-los. De certa forma é uma realidade. E vem a etapa de Feature Engineering. O Feature Engineer, para eu explicar de uma forma simples, imagina um emoji, por exemplo. O emoji é uma Feature Engineering. Né? O emoji, mais do que uma figurinha, é um ideograma. Ele diz e representa alguma coisa. Então, por exemplo, imagina que eu estou vendo uma imagem e eu coloco um comentário lá embaixo. Sei lá, uma imagem de um carro, por exemplo. Aí eu coloco lá, esse carro é soda, por exemplo. Esse carro é soda. Né? O que eu estou dizendo ali é bom ou é ruim? Ela vai depender do contexto, mas o contexto não existe, eu só coloquei que esse carro é soda. Então, por exemplo, se eu coloco um emoji, esse emoji ele já me mostra, olha, é positivo ou é negativo, ele ajuda. Né? Eu não sei se o seu exemplo ficou claro, mas pensa no semáforo, por exemplo. Né? O semáforo também são mensagens através de ideogramas. Né? São engenharias criadas, é um recurso que não existe, né? Ele não vem nos dados, mas a gente cria ele e ele nos ajuda a entender e explicar o fenômeno. Tá? Basicamente é isso. E os dados podem ser quantitativos, né? Numéricos, e ele pode ser qualitativos com características, ok? A próxima etapa que vem o modelo, né, que eu não vou falar muito aqui, que é uma das partes, não que seja das partes mais fáceis, mas isso aí a gente vai estar vendo futuramente. Depois vem a validação. Na validação vem ajuste dos parâmetros. Então, por exemplo, geralmente eu uso o modelo com os parâmetros padrão e depois a gente vai fazendo ajustes e vem mais Feature Engineering. Bom, para entender esse mais Feature Engineering aqui, vamos voltar no exemplo do semáforo. Né? A gente pensa na evolução do semáforo ao longo do tempo. Por exemplo, desde da criação lá na Grécia, e depois em 1806, em 1868 na Inglaterra, em Londres, depois em 1914 e 17 nos Estados Unidos e assim por diante. Então, se a gente for ver a evolução, a gente vê que o mais Feature Engineering é essa evolução da engenharia de recursos ao longo do tempo. Tá? Isso acontece também na construção de modelos. Depois a reamostragem, né, que a gente vai ver aqui na prática, a gente pode usar cross-validation, pode usar bootstrapping, mas eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. Mas basicamente a reamostragem é pegar um conjunto que eu estou usando para treinar, dividir ele em pedacinhos e fazer testes com teste com outro, para entender se o modelo está respondendo da mesma forma com vários conjuntos separadinhos ali. Okay? Depois vem o experimento online, que vamos colocar um exemplo aqui da área médica, né, que a gente chama de caso controle. No meio digital a gente chama de teste AB, mas basicamente é a mesma coisa. Que por exemplo, eu fiz o medicamento e vou fazer o teste, né, que eu comentei até no vídeo anterior. A gente tem o caso, por exemplo, um que eu não uso medicamento, o outro que eu uso medicamento, vejo se há diferença. Isso a gente faz também no meio digital. Por exemplo, eu crio um botão verde, outro vermelho, e vejo qual é a preferência das pessoas, ou o formato do botão. Um exemplo prático, todos os aplicativos, eles têm os controles, os principais, do lado direito inferior. Então isso é por quê? Porque eu pego o celular, geralmente as pessoas pegam o celular e já está com o dedão ali. Então é um exemplo aí de utilização de teste AB que foi bem sucedido. Teste AB multi, que são múltiplas, eu posso criar vários. Aumento da amostra, né, que eu aumento o número por exemplo, eu estou numa linha de produção, eu aumento o número de máquinas para retornar os dados, para me dar as respostas e etc. Além daquele experimento pequeno que eu estava fazendo. E depois vem a produção. Eu jogo para a produção, né, tanto para gerar resultados, e aí vem mais dados e feedback e documentação. Por exemplo, se for um experimento, eu posso fazer um feedback na documentação para replicar esses resultados, ou eu posso, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né, não muito comum, né, para quem gosta de Fórmula 1, tem um engenheiro chamado Adrian Newey. O que ele fez? Ele construiu carros de Fórmula 1 durante a vida toda e agora ele construiu uma biografia, né, e que ele coloca, o nome do livro dele é How to Build a Car, ou como construir um carro. Então ali ele já fala, olha, como construir um carro da Williams, como construir um carro da McLaren, como construir um carro da Red Bull, etc e tal. Ok? Então isso é uma documentação também, é uma forma muito frequente. Ok? A gente vai entrar aqui na área de Machine Learning e eu venho aqui para construção de modelo. Nos modelos de Machine Learning a gente divide aqui em três. O supervisionado. O supervisionado, imagina que eu sou um vendedor de coco e eu quero fazer o planejamento da minha venda de coco na próxima temporada. Então eu vou pegar renda da população mais temperatura. Eu sei que essas variáveis elas são importantes. Se a pessoa estiver ganhando mais e a temperatura estiver alta, possivelmente eu vou vender mais coco, certo?
O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas variáveis, né, que são as preditoras, e vou atrelar a minha variável venda, que é a variável de resposta, né, que a gente chama de variável dependente. A venda de coco depende da renda, depende da temperatura, ok? Então, geralmente, quando eu tenho uma variável de resposta, é o aprendizado supervisionado. Então, aqui eu tenho vários, né, classificação, que já falei algumas vezes, detecção de fraude, classificação de imagens, retenção de clientes, diagnósticos, né? Geralmente sim ou não, classificação de imagem também. Classificação de imagem aqui eu poderia colocar um exemplo, High Content Screening, por exemplo. Eu coloco dentro de uma máquina, sei lá, uma amostra de célula, vai lá, fotografa, extrai as features, os recursos, os dados, joga ali para mim e eu faço as análises, ok? Aqui, retenção de cliente, esse aqui tem vários modelos, né? Customer Churn. Partindo aqui para a área de regressão, né? Regressão é quando eu tenho uma resposta numérica. Aqui é quando eu tenho uma resposta categórica, né? E aqui é quando eu tenho a resposta, geralmente categórica, sim ou não, passa ou não passa, é ou não é, vai ter ou não ter, maligno, benigno, no caso de diagnóstico, por exemplo, de câncer. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma resposta numérica. Gasto com propaganda. Qual é a relação do gasto com propaganda, né, com a geração de receita? É uma resposta numérica. Previsão do tempo, temperatura, quando a gente tem 38, 39, 40 graus, isso é previsão de regressão. Previsão de mercado, né, o preço de um ativo, por exemplo, preço de um título de tesouro. Previsão de demanda, né, quanto que eu vou ter de demanda em um determinado período. Previsão de crescimento populacional, previsão do PIB, etc. Okay? Reinforcement Learning. É por reforço, né? Eu não tenho um objetivo final, ou ele é um pouquinho mais complexo de calcular, mas eu tenho a recompensa. Então, isso é usado em games, tarefas de aprendizado, atividades com robôs, decisões real-time. Isso aqui a gente está numa fase ainda de experimento, bastante experimento nessa área. Mas o que eu poderia colocar como exemplo aqui, para não ficar tão abstrato, imagina que eu tenho o seguinte, pego um cachorro, um beagle, e coloco 3 amostras de sangue para ele cheirar. Olha, tem um sangue normal, outro normal e um com um câncer, por exemplo. E cada vez que ele cheira, que ele identifica o câncer, eu dou um biscoito, eu dou uma recompensa para ele. Ele vai pegar essa recompensa como algo positivo, né, e vai aprender com aquilo. Eu vou lá e coloco, eu aumento essa amostra e ele, já pensando que ele vai receber a recompensa, ele identifica quais amostras de sangue estão com câncer. Isso já existe, é uma pesquisa da Hettler Junqueira, nos Estados Unidos. O cachorro ele tem uma característica muito própria, que é a sensibilidade e a curacidade de aproximadamente 10 mil vezes mais do que o ser humano na identificação de substâncias. Então é utilizado através disso nos experimentos. Quando a gente tenta pegar essas características e colocar dentro de um computador, isso a gente chama de reinforcement learning. É um exemplo, tá? Depois o próximo é o não supervisionado, né? Que a gente tem aqui redução de mensalidade, a gente já falou alguns... já colocamos alguns vídeos aí de PCA, MCA, né? Visualização de Big Data, TSNI, por exemplo, que é uma técnica também de redução de dimensão. E geralmente, ao invés de ter muitas colunas, né, que dificulta um pouquinho a análise, a gente reduz, né, esse número de dimensões, e essas poucas dimensões elas conseguem nos dar a resposta de variação desse fenômeno. Tá? Não sei se ficou bem claro aí, mas qualquer coisa eu tento explicar depois de outra forma. Bom, depois vem a parte de cluster, né? Isso aqui a gente já explorou bastante também, então a gente já fez modelos usando K-means, né? Detecção de outliers ou anomalias, segmentação de clientes, esse aqui tem sido usado com bastante frequência, tem um crescimento muito grande, e o exemplo que eu posso estar colocando aqui, imagina o seguinte, sei lá, na década de 80, 70, a gente tinha a comunicação, né, de massa era feito de um para muitos. Então eu tinha lá o jornal, a TV, uma revista, um rádio, né? E essa comunicação ela vinha de um lado e vinha para o outro, não tinha a resposta imediata, certo? Então esses meios de comunicação eles ditam a tendência, e depois ele lança uma pesquisa de resultado, por exemplo, eu vou lá falo sobre um carro, por exemplo. E aí eu faço uma pesquisa, olha, qual o carro que você mais gosta, qual é a cor que você mais gosta, etc. Eu tenho o resultado, faço uma análise ali, e eu vou lá e construo o carro, por exemplo, na cor prata ou na cor preta, por exemplo, porque é a cor que o pessoal mais gosta, ok? Mas a diversificação de modelos é muito pequena, porque como eu estou ditando a tendência, aquela população ela vai lá e segue aquela tendência.
Como é que é hoje? É um pouco diferente. Como a gente tem uma comunicação muitos para muitos, por exemplo, a gente tem internet com blogs, com redes sociais, aplicativos de mensagem, tem TV, rádio, tem muitos meios de comunicação. A comunicação hoje é feita de muitos para muitos. Então, por exemplo, eu solto um vídeo no YouTube hoje, daqui a pouco já tem a resposta dele, a pessoa fala, olha, é isso, já tem um comentário. Então a gente captura essas necessidades. Por exemplo, vamos colocar o modelo do carro. Né? Eu faço um teaser ali, né? Do veículo, já capturo as necessidades, as pessoas já têm o comentário, já tento ditar uma tendência, né? Por exemplo, se eu for um visionário implementador, eu tento ditar a essa tendência, eu recebo a resposta, faço as análises e faço o ajuste no meu produto. Até o meio de questionário, por exemplo, é diferente. Ao invés de soltar um questionário, eu faço um teaser, por exemplo, eu já tenho a resposta ali, uma série de informações importantes a respeito do ajuste que eu devo fazer no meu produto. E o resultado disso, vamos colocar um exemplo. Um carro grande, um Jeep, para o público feminino, com motor econômico, não precisa ser um motorzão de Jeep, mas com vários sensores, né? Vamos colocar desde estacionamento até o dog mode, por exemplo, né? Então, essas são características importantes de serem observadas no mundo de hoje em relação à segmentação de clientes. Bom, e onde que eu consigo as demandas, né, para modelos de machine learning? Então, eu coloquei algum exemplo aqui de demandas ditadas pela estratégia. Então, eu tenho a administração. No caso de uma empresa, o objetivo, aí, por exemplo, pretendo aumentar a participação de mercado, retorno sobre o capital investido, melhorar o valuation da empresa, melhorar os serviços prestados. Então, o que a produção pode contribuir para o retorno do capital investido, para melhorar o valuation, para a melhoria de serviço? E o marketing? E o comercial? E as finanças? E a TI? Os modelos de machine learning ele pode ser implementados em todas as etapas aqui. Ela pode auxiliar, né, essas áreas a desenvolver soluções para atingir esse objetivo estratégico. Caso prático, caso Singapura. Isso aqui que eu estou seguindo aí bem de perto. Então, por exemplo, a administração tem lá como visão, em 2030, ser o líder no desenvolvimento de soluções de IA de alto impacto em setores chaves que gerem valor e sejam relevantes para os cidadãos. Isso é um modelo real, tá? Então, se vocês quiserem, depois eu deixei aqui só buscar aqui embaixo. Qual que é o objetivo? Eles dividem em 5. Melhorar a logística, melhorar os serviços públicos, gestão, tratamento de doenças crônicas, educação personalizada e controle de fronteira e imigração. E colocaram 3 áreas chaves aqui. Então, a área de pesquisa, como a área de pesquisa pode contribuir para atingimento desses caras aqui, desses objetivos, a indústria e o governo. Quando a gente fala governo aqui, é população, tá? O representante que a população escolheu para representá-los. Então, por exemplo, se o governo vai colher os dividendos, é a população que vai colher o dividendo. Se o governo vai pagar a conta, é a população que vai pagar a conta, ok? Bom, e como descobrir essas demandas? Coloquei 3 perspectivas aqui. Então, por exemplo, eu estou trabalhando em uma empresa no centro de pesquisa, ou eu sou empreendedor, ou eu sou um pesquisador e cientista. Então, eu estou trabalhando numa empresa no centro de pesquisa. Compreender os objetivos e tentar contribuir, cooperar com outras áreas. Eu acho que nunca foi tão importante a física, a química, a biologia, a engenharia, a agronomia, né? E eu nunca vi tanta interação. Então, a possibilidade de ter dividendos muito grandes, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, e a velocidade, e hoje eu consigo contribuir com um trabalho na Nova Zelândia, que a Nova Zelândia consegue contribuir com um trabalho no Canadá e assim por diante. É muito fácil, né? Pequenas entregas, clareza e transparência. Isso é importante também, né? Se comunicar de uma forma mais fácil. Quanto mais fácil você jogar para o outro lado, mais fácil você receberá também, né? Se a pessoa não entender, aí já dificulta um pouquinho. Se eu sou empreendedor, isso aqui acho que a pessoa já sabe de qual é salteado, é uma característica nata, é melhoria e simplificação da vida. Se der errado, tentar novamente. E fazer os talentosos trabalharem juntos. Geralmente os talentosos gostam de trabalhar separados, né? Esse é um desafio grande, mas que pode gerar grandes dividendos. Eu sou pesquisador ou cientista, então participar, contribuir em publicações de outros cientistas, montar uma equipe para o Kaggle. Mas o Kaggle ele só considera a curacidade. Tá? O Kaggle ele oferece premiações. Você vai adquirir conhecimento, você vai conhecer pessoas que também têm o mesmo interesse, com muita seriedade, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Integração e também aprendizado com outras áreas. Porque, como eu disse lá no começo, Machine Learning ele tende a responder uma questão de negócio. Então, se eu tenho esse relacionamento com as áreas de negócio, eu consigo capturar insights. E eu aprender inglês aqui, tanto para facilitar a construção e entendimento dos modelos, né? A leitura de artigos, por exemplo, tem muitos cientistas que publicam artigos e que
facilita a captura de insights e também, se não der certo aqui no Brasil, a demanda por essa atividade ela está no mundo inteiro, ok? Então, por último aqui, como será o futuro, eu acho que essa é uma resposta muito difícil, porque para saber é praticamente impossível. A gente precisa ter dados de inovação tecnológica e também de ganhos de produtividade que são praticamente impossíveis da gente saber no presente. Eu comentei lá atrás a respeito da tecnologia nova, tecnologia antiga. É muito difícil da gente saber as limitações da tecnologia hoje. Mas aqui a gente tem alguns dados. O Brasil em 1975, em 2017, em 2045, com relação à distribuição de idade das pessoas. Então geralmente a idade é uma coisa que não tem como a gente fugir. Bom, acho que é isso que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.